Olá, meu nome é Rafael, sejam bem-vindos ao canal Arte em 24 FPS e hoje nós vamos falar sobre o filme A Missão, um filme que retrata culpa, fé, violência e política e ninguém sai limpo, nem mesmo o filme. E uma sinopse rápida do filme é que ele se passa em 1918 e é a história de dois padres jesuítas. O padre Gabriel, interpretado pelo Jeremy Irons, ele é um padre mais sereno, tranquilo, ele quer catequizar através da música, da cultura e tudo mais. E nós temos o padre Mendonça, interpretado pelo Robert De Niro. Um padre mais efusivo, mais violento, mas muito por conta do seu passado. Ex-mercador de escravos, que resolve se juntar à missão jesuíta a fim de buscar redenção do que ele fez, não só como mercador de escravos, mas também contra o seu irmão. E, diante disso, desses dois padres trabalhando na catequese dos povos originários, nós temos uma disputa política entre Portugal e Espanha por território, onde Portugal não respeita a missão dos jesuítas e a Espanha respeita. Em dado momento, isso vai criar um conflito e quem vai sofrer é justamente o nosso núcleo central, as tribos originárias e os dois padres, Mendonça e Gabriel. E trazendo uma contextualização rápida do filme, ele é um filme de 1986, ele é dirigido pelo Roland Joffé. É um filme que a trilha sonora dele é maravilhosa, é composta e feita pelo Ennio Morricone, que é a melhor coisa do filme de longe. Inclusive a cena inicial onde ele toca o oboé, o padre Gabriel toca o oboé para os indígenas e eles vão se aproximando e sentando em roda dele. A música é lindíssima. Como eu falei, os protagonistas é o Jeremy Irons e o Robert De Niro. Ele é um filme bem prestigiado quando lançou, na verdade, o que até me enganou. Eu tenho o DVD e tá lá indicado a 7 Oscars e ganhador da Palma de Ouro de Cannes. E então é um filme bem premiado e bem prestigiado, pelo menos quando lançou. E, como eu havia falado, a primeira camada dele ali é isso, né? A disputa de territórios entre Portugal e Espanha, querendo dominar a tribo Guarani. Inclusive, os indígenas que estão no filme são indígenas mesmo, não são atores. É filmado aqui na América do Sul, então usou-se os Guarani para interpretar eles mesmos, o que é bem legal, mas a gente vai ver para frente. Vai inclusive contra a ideia central do filme, porque ele é um filme que vai falar sobre culpa, violência, o sofrimento, mas vai tratar isso da perspectiva de sempre, da europeia. Enquanto isso, os indígenas, mesmo que fazem parte do filme, que estão ali, que sofreram isso de verdade, são calados, não demonstram isso. Na verdade, inclusive, eles fazem parte do cenário mais do que são personagens ativos na trama. E é aí que o filme mais erra para mim, não dar voz a eles, né? A quem realmente sofre. Então a gente vê uma terceirização do sofrimento. São os indígenas sofrendo pela percepção dos dois padres europeus. E falando um pouco mais sobre o filme, o desenvolvimento, o filme é bem filmado pra caramba. Tem umas. A fotografia é muito bonita do filme, mas também ajuda muito por causa das paisagens que filmou. Tudo muito natural, as cachoeiras, árvores, natureza, é tudo muito lindo enquanto filma. E a trilha sonora, para mim, é a melhor coisa do filme. O Ennio Morricone acerta muito, sempre. Então, ele é a coisa mais constante das cenas, do passar do longa, né? Só que toda essa beleza superficial, como eu falei, disfarça uma história rasa e sem muita profundidade. Então a gente de início fica vislumbrado com essa vista, com essa beleza toda. A trilha sonora muitas vezes vai salvar o filme e se a gente se aprofunda mais, se a gente pensa um pouco mais, a gente vê que na verdade o está sendo tampado ali, né? O conteúdo está sendo mascarado pela forma. E continuando,
Como eu falei, os protagonistas são Jeremy Irons e o Robert De Niro, ou seja, é um elenco bom, é um elenco de peso. Mas eles parecem estar atuando no modo automático. Como assim? A gente espera muito do Robert De Niro, ainda mais no papel dele de um padre efusivo, com todo o passado dele e tal, mas ele tá sempre ali, ó, constante. Mesma coisa o Jeremy Irons, mas constante de outra forma. Enquanto o Jeremy Irons ele é muito sereno, tem muita coisa do olhar ali, mas parece que ele pouco sente o que está acontecendo ao seu redor. Isso talvez seja até bom para a atuação do Jeremy Irons. Ele não é um baita de um ator assim, então para o papel dele até melhora. Mas para o Robert De Niro, poxa, vencedor de Oscar, astro de grandes filmes, já demonstrou sua capacidade de atuação, inclusive na mesma década que o filme é lançado, nos anos 80. Então a gente espera um pouco mais dele. Mas assim, claramente as atuações estão no piloto automático, mas não é culpa só do ator, dos atores. É muito culpa da direção também. A direção ela sabota muitos atores correndo com cenas dramáticas. No início do filme, em 25 minutos de filme, a gente é apresentado ao padre Gabriel e ao padre Mendonça em lados opostos. Corta pro, apresentando um pouco mais da vida do padre Mendonça. Em 25 minutos ele é um mercador de escravos, ele ama uma mulher, ele é corno pro irmão, ele mata o irmão, ele se isola, é redimido e vai parar na tribo dos Guarani enquanto jesuíta. Então tudo isso em 25 minutos de filme não dá tempo do De Niro se aprofundar nas atuações que ele quer, ou mesmo pode ter cortado, não sei. Então a própria direção do filme, a própria edição e o roteiro do filme sabotam um pouco esses atores, que são atores conhecidos, renomeados, principalmente o De Niro. E a minha principal crítica ao filme é que ele se vende como um filme sobre violência, fé, colonização. Só que ao longo do longa, a gente vai percebendo, na verdade, que o filme não é sobre o sofrimento dos indígenas, mas é sobre o dilema dos europeus, sobre o dilema do padre Gabriel, o dilema do padre Iron. Um quer resolver de forma pacífica, o outro quer lutar. Então é um filme que retrata isso. Enquanto isso, quem sofre de verdade são os, os, os povos indígenas, mas eles não têm voz, eles não falam, eles só estão literalmente passando no fundo. Em dado momento, eu até achei que isso fosse mudar, porque estão tendo ali, né, o clímax do filme está prestes a acontecer, e o padre Gabriel, interpretado pelo Jeremy Irons, né, o padre mais sereno, ele olha para o rosto de uma menininha e ele pensa: será que eles gostariam que nós estivéssemos aqui? Será que eles pensam como seria a vida deles se nós não tivéssemos atravessado o oceano e vindo para cá? E para mim a resposta é óbvia. É claro que os indígenas não queriam. Naquele momento eles estavam literalmente entre a cruz e a espada. Então até o dilema do sofrimento dos indígenas é sob a perspectiva do europeu em questão, né, do padre Gabriel, do espanhol, mas não é pensando, caramba, o que nós viemos fazer aqui, nós viemos trazer sofrimento para esse povo, não é. Será que eles queriam que a gente estivesse aqui? E a resposta é óbvia, porque quando foca no rosto da menina, dá para ver que ela tá com um olhar de tristeza misturada com raiva ali por tudo que ela tá passando. E essa foi a minha principal crítica ao filme, porque depois dessa cena, corta, volta ao normal, não volta mais na questão. E concluindo, A Missão é um filme muito bonito esteticamente falando. Ele é bem filmado, as paisagens são lindas, a trilha sonora é muito boa, mas isso está tudo na sua forma, enquanto o seu conteúdo é muito superficial, porque ele escolhe retratar um genocídio indígena através de um dilema espiritual dos europeus. E ao invés de quem deveria estar no centro da atenção da lente, na verdade some, vira apenas cenário, não tendo voz e nem poder de escolha. E é isso, queridos.
Se gostaram, deixem curtir, compartilhem, enfim. E se vocês assistiram esse filme e têm uma opinião diferente da minha, deixa um comentário aí, pode me xingar, falar bem, etc. Tamo junto.